Obrigado, meu pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem? Muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Eu sei que está muito quente esses dias, mas eu vou pedir para desligar o ventilador, senão eu já falo o dia inteiro, não vou conseguir ministrar. Meus irmãos, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui junto com vocês, compartilhando da palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor. E hoje eu quero que vocês abram a sua Bíblia junto comigo novamente, porque hoje a gente vai fazer a exposição do capítulo 1 de Lucas, para a gente ler de bloco em bloco, para a gente entender a palavra do Senhor. Então abre a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 5. O tema da palavra hoje, meus irmãos, é uma pergunta. E quando Deus parece demorar? E quando Deus parece demorar a atender o meu pedido, curar o meu filho, curar o meu familiar, ouvir as minhas orações? O Senhor tem falado ao meu coração com essa palavra há algumas semanas, e hoje Ele deu as instruções para que a gente possa aprofundar nesse tema. E quando Deus parece demorar? Lucas 1, vamos ler dos 5 ao 7, rapidamente. A palavra do Senhor diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Amém? Como a ideia de a gente fazer a exposição do capítulo 1, vamos ler esses 3 versículos por enquanto, meus irmãos. Quem aqui conhece Zacarias e Isabel? Todos nós, a maioria de nós. E Zacarias e Isabel, nós sabemos que são os pais do profeta João Batista. Isabel é a tia do nosso Senhor Jesus. Ela é da família de Maria. Só que hoje eu quero que a gente aprofunde um pouco mais na vida desses 2 personagens tão importantes na Bíblia. Começando por Zacarias. Aqui no versículo 5, Lucas ele apresenta Zacarias e Isabel e nos apresenta esses 2 personagens, já mencionando o cargo desses 2 personagens. Primeiro, Zacarias, ele era sacerdote. Zacarias, ele era um dos 18.000 sacerdotes que haviam em Israel na época. Israel não tinha só um sacerdote, tinha 18.000 sacerdotes. Para tentar te explicar um pouco de como que era a estrutura da época, tinha um sumo sacerdote, que é como se fosse um pastor titular, ou é como se fosse um bispo de Israel, e tinham vários outros sacerdotes que eram auxiliares. Israel tinha 18.000, e Zacarias ele era um desses 18.000, e ele tinha como função auxiliar no templo, trabalhar no templo. E Isabel, ainda no versículo 5, diz que Isabel era uma das filhas de Arão. Então Isabel também era de uma linhagem sacerdotal. E só por esses 2 cargos, só pelo cargo de Zacarias e pela linhagem de Isabel, nós já sabemos que eles tinham que ser exemplos na sociedade. Isabel, apesar de ser mulher, não poder ser sacerdotisa, ela tinha que seguir rituais de purificação. Gui, pega para mim também, por favor. Ela tinha que seguir rituais de purificação e eles tinham que ser grandes exemplos na sociedade. Só pelo cargo dessas
pessoas já nos leva a entender que eles já eram justos e exemplos para o povo. Você concorda comigo? Se eu te disser, olha, o Sebastião é pastor, só pelo fato dele ser pastor, já me leva a entender que ele é um homem justo, é um homem íntegro. Você concorda comigo? Mas Lucas viu a necessidade, no versículo 6, acompanhe comigo, de reiterar que eles eram justos. Olha o que o versículo 6 diz: ambos eram justos, e aí Lucas reitera, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos do Senhor. Por que ele viu a necessidade de reiterar o quanto eles eram justos? Porque, meus irmãos, não é de hoje que o cargo define a sua santidade. É desde a época de Jesus. Foram os grupos religiosos que pediram a crucificação de Jesus. E as coisas não mudaram até o dia de hoje. Não é o cargo que você leva, não é a função que você tem, não é as responsabilidades que você tem na igreja que define o seu estilo de vida, que definem a sua santidade diante de Deus. Então, o versículo 6 nos leva a entender que Zacarias e Isabel eram exceção. Eles eram uma exceção no meio de um grupo religioso que estava corrompido e mais preocupados com os interesses pessoais do que com os interesses do rei. E no versículo 6, Lucas dá a eles uma característica que o apóstolo Paulo vai exigir de nós lá em Filipenses. Abre a sua Bíblia comigo em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, e nós vamos ler o 15 e o 16. Filipenses 2, 15 e 16. Olha que o apóstolo Paulo vai dizer: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então veja só, Isabel e Zacarias já eram esse exemplo muito antes do apóstolo Paulo. Eles já eram exemplos de cristãos muito antes do apóstolo Paulo trazer essa característica, muitos anos depois. Então, meus irmãos, nesses dois versículos a gente já entende como esses dois eram retos e íntegros diante de Deus. Porém, no versículo 7, a gente já é apresentado ao primeiro problema que esses dois têm, a um grande fardo que eles têm. Olha o que o versículo 7 diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. E agora eu vou te fazer uma pergunta: por que Deus permite que isso aconteça com pessoas retas e íntegras? Por que Deus coloca um fardo tão pesado na vida de duas pessoas que eram servas de Deus, eram justas diante do Senhor, eram exemplos para o Senhor? Por que Deus permite que isso aconteça? Ser estéril na época de Zacarias e Isabel é muito diferente de ser estéril hoje em dia. Quando você é estéril naquela época, quer dizer que a sociedade pensava que você estava em pecado. A sociedade pensava que Deus não se agradava da sua vida. Então eles eram justos no secreto, mas a sociedade do lado de fora julgava eles, colocava um fardo muito pesado sobre eles, principalmente sobre Isabel.
O fato dela ser estéril era uma vergonha tremenda. Imagina você, mulher de sacerdote, sendo julgado pela sociedade. A sociedade olhava para Isabel e falava: essa mulher certamente está em pecado. Mas, no secreto, ela era justa diante de Deus. Você já se fez essa pergunta? Por que eu estou sendo julgado pelas pessoas lá do lado de fora? Por que eu estou sendo criticado pelas pessoas lá do lado de fora? Por que Deus tem colocado um fardo sobre mim que eu não mereço? Eu tenho seguido o que Deus pede de mim, eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho tentado levar uma vida de oração e de santidade, e mesmo assim eu estou com um fardo que eu não consigo suportar. Eu estou com uma vergonha nas minhas costas, um peso que é muito grande para mim. Era essa a situação de Isabel e Zacarias. Você quer ver a prova disso? Vê comigo aí o versículo 25 do capítulo 1. Olha o que Isabel fala: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Esse opróbrio é uma vergonha. Ela se sentia envergonhada, mesmo sendo justa, mesmo sendo irrepreensível. Você já esteve nessa posição em que você não entendia porque tudo ao seu redor parecia desmoronar? Já aconteceu de você ajoelhar diante do Senhor e não sair nenhuma palavra, somente lágrimas, e você não entender porque você está passando por essa situação? Era assim que vivia Zacarias e Isabel por muitos anos. E se você já esteve nessa posição, se você já conhece, ou se você conhece alguém que está nessa posição, quero dizer que você não é o único. E se você se pergunta o porquê você passa por isso, Jesus te deu a resposta. Abre comigo João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Olha o que Jesus vai dizer: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. No mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão fardos. Mas quando tudo estiver pesado demais, Jesus complementa dizendo: mas lembrem-se, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. O nosso Cristo Jesus já passou por todas as dores que você já passou. Quando tudo estiver muito pesado, você pode fazer uma oração assim: Jesus, eu sei que o Senhor sabe o que eu estou sentindo, porque o Senhor já esteve na minha pele. O Senhor já viveu essas dores que eu já vivi. Então agora a gente já entende o tamanho do peso que eles tinham e o tamanho do fardo que eles tinham. Agora, meus irmãos, eu quero trazer para vocês algumas verdades que a gente ainda tem no capítulo 1 de Lucas. Lucas, vamos continuar lendo, a gente leu até o 7, vamos ler a partir do 8. Agora que a gente já entende quem é Zacarias e Isabel, o estilo de vida deles e o peso do fardo que eles tinham, olha o que o versículo 8 diz: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Versículo 11: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor.
Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a sua oração foi ouvida. Quanto tempo Zacarias e Isabel estavam orando? O versículo 7 diz que eles já eram avançados de idade, ou seja, facilmente já tinham passado dos 60 anos, já eram idosos. Você acha que a oração de Zacarias e Isabel foi recente? Quando eles já tinham 60 anos, você acha que foi a primeira vez que Zacarias e Isabel foi pedir filho ao Senhor? Quantos anos eles oravam ao Senhor? Leve em consideração que uma mulher se casava por volta dos 13 anos de idade. Se a Bíblia diz que eles já eram avançados de idade, facilmente eles estavam orando há mais de 30, 40 anos. E a primeira coisa que Gabriel fala para Zacarias é: não temas, a sua oração foi ouvida. Qual oração? Quando? Já tem tanto tempo que Zacarias e Isabel oravam. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que ouve orações. Ele pode não responder de imediato, Ele pode não responder amanhã, Ele pode não responder semana que vem, mês que vem, daqui 10 anos, daqui 15 anos, mas lembre-se, o nosso Deus ouve orações. Só que a gente tem que entender que o relógio de Deus é um relógio diferente do nosso relógio. Pensa comigo, imagine se Zacarias e Isabel tivessem batido o pé e falado: olha, Deus não tem ouvido a minha oração, então eu vou desviar, eu vou deixar de seguir esse Deus. Eu já estou orando há 10, 20, 30 anos, Ele não tem me ouvido, quer dizer que Ele não me ama mais, eu vou desistir desse Deus. Foi isso que Zacarias e Isabel fizeram? Versículo 6 diz que eles se mantiveram irrepreensíveis diante do Senhor. O seu compromisso com Deus não é baseado no que Ele faz por você, mas sim no que Ele já fez por você. Nós não servimos a um Deus só porque Ele vai responder as minhas orações ou os meus pedidos. Eu sirvo a Deus porque Ele é. E a maior bênção Ele já me deu, que foi lá na cruz do Calvário. Zacarias e Isabel não mudaram o estilo de vida deles, porque eles não tiveram a resposta que eles queriam. Eles se mantiveram firmes no caminho do Senhor. Como tem sido o seu compromisso com Deus? Você tem servido a Deus somente pelo que Ele faz por você dia após dia? Ou você serve a Ele independente do que vai acontecer amanhã? Você tem noção de que a maior vitória já foi te dada na cruz do Calvário? Ou você tem servido a Deus porque você espera que Ele trabalhe no seu relógio? Aleluia! E agora eu vou repetir o tema da palavra. O que acontece quando Deus parece não me ouvir? O que acontece quando Deus demora com a minha resposta? O que acontece quando Deus não trabalha no seu relógio? Nós servimos um Deus que ouve as nossas orações, mas que responde quando Ele quer, que entrega quando Ele quer, que faz quando Ele quer. Nós não podemos, meus irmãos, aqui agora já vem o primeiro exemplo do que não seguir de Zacarias. Abra comigo aí no versículo 18. Olha o que Zacarias fala para o anjo. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Zacarias, ele orou por tanto tempo, ele pediu a Deus por tanto tempo, que quando a bênção chegou, ele duvidou do Senhor. Como tem sido as suas orações a Deus? Você realmente ora
com a mesma fé que você orava no primeiro dia que você pediu? Ou a sua fé vai diminuindo conforme o tempo vai passando? Zacarias estava com Gabriel na sua frente, vendo de olho nu Gabriel entregando a bênção para ele. E qual foi a primeira atitude de Zacarias? Questionar, duvidar, não acreditar. O 19. Viu o 19? Olha o versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. 20. Todavia, isso acontece, meus irmãos, já aconteceu com você? Você pediu uma bênção e quando ela chegar você nem acreditar que ela chegou? A nossa fé tem que ficar igual. No primeiro dia que você pediu, independente de quanto tempo demorar, você tem que manter a sua fé. E por que Zacarias não manteve? Olha o que o versículo 20 vai dizer: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Pensa comigo, a bênção era muito grande. Só que qual que é a parte mais gostosa de quando você ganha uma bênção? É poder contar para os outros, não é? Eu adoro contar os meus milagres. Quando a bênção chega, eu já ligo para o meu pai, já ligo para o meu pastor, já vou correr para abraçar minha mulher. Ele pediu tanto tempo para a bênção. O que você acha que Zacarias queria fazer quando ele saísse dali da bênção? Você acha que ele não queria sair correndo, contando para todo mundo? Lembre-se que ele era humilhado, eles tinham vergonha e falaram: olha, você riu de mim, você duvidou, mas a minha bênção chegou. Mas porque ele duvidou, ele perdeu esse privilégio, ficou mudo. O anjo tirou a voz de Zacarias porque ele duvidou da promessa do Senhor. Meus irmãos, não deixe esse espírito de engano alcançar o seu coração. A gente está vivendo uma geração que todas as pessoas têm uma explicação para tudo. Tem uma explicação do porquê que o mundo é assim. Tem uma explicação do porquê que o milagre aconteceu. Sabe aquela cura que você orou? Você está falando que foi Deus, mas tem uma explicação para isso. A ciência dá uma resposta. Foi o tratamento de tal médico. Meus irmãos, não deixe o espírito da confusão chegar no seu coração e abalar a sua fé diante de Deus. Se você tem orado, tenha fé que esse Deus vai te entregar. Eu quero ler uma passagem com você. Abre a sua Bíblia comigo em Tiago, Pedro, capítulo 4, e a gente vai ler o versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem algumas coisas que a gente tem que aprender quando a gente for fazer a nossa oração. Primeiro, por que eu estou pedindo isso? É para o meu benefício próprio apenas? É só para o meu prazer? O que Jesus vai nos ensinar lá? Que o maior tem que ser o que serve, é o menor. Então quando você pede uma bênção para o Senhor, é somente para o seu benefício próprio? Se é só para o seu benefício próprio, você entende que não faz sentido Deus te entregar? Se eu peço um carro, Deus, eu quero muito esse carro, mas permita que esse carro seja uma bênção também na vida dos meus irmãos, para quando eu vier para a igreja, eu possa passar lá na casa da irmã Dorvalina e buscar ela também. Senhor, eu quero muito ser promovido no meu emprego, aumente o meu salário, Pai, para que eu possa cuidar melhor da minha família e ao mesmo tempo ser bênção também na vida dos meus irmãos. Quando você está alinhado com os céus, a sua oração também está alinhada com o trono dos céus, com o trono de Deus.
Pensa comigo, Zacarias e Isabel queriam um filho, certo? E Deus, Ele também queria enviar um profeta para preparar o caminho para o Salvador. Aleluia! O desejo do coração de Zacarias e Isabel estavam alinhados com o desejo do Senhor. O restante da história nós já sabemos. Isabel, 9 meses depois, teve um filho. Quem foi o filho de Isabel? João Batista. Quem foi João Batista? João Batista é o cumprimento da profecia lá de Isaías. E João Batista é a voz que clama do deserto, preparando o caminho para o Salvador. A palavra de Deus diz que João Batista ganhou muitos para o reino de Deus. Não foram poucos, foram muitos para o reino do Senhor. A palavra de Deus vai falar lá no Evangelho de João, no capítulo 2, que quando Jesus passava, João Batista via o Espírito Santo pousando sobre Jesus e ele anunciava: eis aí o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Sabe quem foram os 2 primeiros discípulos de Jesus? Eram discípulos de João Batista. João Batista anunciou o reino e João Batista formou discípulos para o Senhor. João Batista de fato preparou o caminho para o nosso Deus, para o nosso Salvador Jesus Cristo. Lá em Marcos 11, Jesus vai dizer que nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. A bênção de Zacarias e Isabel demorou, não demorou? Anos de espera, anos de chacota, anos de humilhação, mas a vitória que Deus entregou foi muito maior do que eles esperavam. Eles queriam um filho. Deus entregou o maior homem nascido de mulher para Zacarias e Isabel. Quando a bênção chegou, quando a bênção de Zacarias e Isabel chegou, vê aí o versículo 67, que é o cântico de Zacarias. Quando Deus entregou a vitória para eles, o que é de se esperar? Quando eu vou agradecer a Deus por uma bênção, eu pedi um carro, Deus, obrigado pelo carro. Eu pedi por uma cura, Deus, obrigado por uma cura, certo? A gente entende que a maior bênção de Zacarias e Isabel foi João Batista. Mas aqui no versículo, a partir do versículo 67, no cântico de Zacarias, a gente vai entender agora qual foi a maior bênção da vida de Zacarias. Olha o versículo, a partir do versículo 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, aqui ele vai começar a louvar o Senhor. Olha o versículo 68. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Versículo 69. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo. A maior bênção da vida de Zacarias e Isabel não foi João Batista, mas foi a redenção que foi entregue através de Jesus Cristo. No versículo 68, essa palavra redimiu, a palavra redimiu significa resgatado por um preço. Então Zacarias está dizendo, louvado seja Deus, porque Ele nos enviou Jesus Cristo, que me resgatou das garras da morte, pagando um preço, que foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Zacarias aqui está pregando para mim e para você. Zacarias está falando, olha, não importa o tamanho da bênção que você tem pedido, não importa o tamanho do milagre que você tem pedido, o maior milagre, a maior bênção que você possa ter recebido já foi entregue lá na cruz do Calvário, que foi a redenção através da cruz de Cristo Jesus.
Zacarias está falando: olha, eu estava morto, eu estava preso, condenado nas garras do inimigo, e Jesus Cristo me redimiu, me resgatou, e esse preço foi pago, e o preço foi o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Esta é a maior bênção que você pode ter recebido. Olha o versículo 70. Zacarias vai dizer: como prometera desde a antiguidade por boca dos santos profetas. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo Jesus não foi um sacrifício de emergência, não foi um plano de última hora. Lá em 1 Pedro vai dizer que Jesus é o cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Cristo Jesus já estava sacrificado. Antes de Adão, o cordeiro já havia sido sacrificado por mim e por você. A partir do versículo 71, olha: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da Santa Aliança. O nosso Deus é misericordioso. Sabe o que significa misericórdia, irmã Liliane? Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. Porque o que você merece e o que eu mereço, sabe o que é? A morte e o inferno. Eu e você, a gente não podia nem estar aqui, porque a nossa carne é pecadora. Tudo que você mais deseja lá no seu íntimo é o pecado. E Zacarias está falando: olha, maior do que João Batista, que foi o que eu pedi, é a misericórdia que Deus teve por mim e por você. Aleluia. Além de nos redimir, Ele nos dá misericórdia. Ele não te dá o que você merece. Já ouviu aquele ditado: eu mereço, né? Nossa, eu só quero o que é meu, eu só quero o que eu mereço. A gente não pode ter esse tipo de diálogo com Deus, porque o que você merece é a morte. E Zacarias, no versículo 72, diz: Ele usou de misericórdia comigo. E no 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da Santa Aliança. Versículo 73: e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Isso a gente já estudou algumas semanas atrás. Como você herdou a promessa do Senhor. E no versículo 74: conceder-nos que, livre das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Isso aqui é o versículo chave que eu quero fechar. A gente pede coisas terrenas, só que o maior milagre Deus já nos deu. E Ele te deu a oportunidade de adorar a Ele. Meus irmãos, você sabe o que é você ter a oportunidade de adorar a Deus? E não somente isso, Ele receber a sua adoração? Porque antes você não podia nem adorar, porque você não era digno de adorar. Agora Ele te dá a oportunidade de adorar, e melhor de tudo, Ele recebe a sua adoração. Tem uns versículos aqui na segunda carta aos Coríntios que eu acho que fala bem o que foi dito. Por isso, está no capítulo 4, versículo 16 ao 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Aleluia. Bendito Senhor. Glória a Deus. Glorifica o Senhor por essa palavra. Aleluia. Isso é para fechar nosso sermão. Qual que é o tema? E quando Deus parece demorar? A resposta está no versículo que a irmã Tatiana acabou de ler. Quando Deus parece demorar,
quando a sua bênção não chegar, lembre-se que esse mundo é passageiro, que tudo que você está vivendo aqui vai servir de aprendizado para te santificar para a glória da segunda casa, para a glória que nós vamos viver junto com o Senhor nosso Deus. Quando Deus demorar a responder você, e nem se Ele não te dá, lembre-se, o maior milagre você já recebeu. Lembre-se, a misericórdia dele já é mais do que o suficiente. E lembre-se, o melhor ainda está por vir. E nós vamos experimentar o melhor de Deus quando Ele vier nos buscar. Quando Ele vier te buscar, Ele vai te dar uma pedrinha. Está lá em Apocalipse 5. E nessa pedrinha tem o seu verdadeiro nome. Não somente isso, Ele vai renovar o seu corpo. Quando Deus parecer demorar, lembre-se do que ainda está por vir. Lembre-se do que Ele já fez. E lembre-se que Ele te dará a oportunidade de adorar a Ele, independente de qualquer coisa. Amém? Você recebe essa palavra? Então coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de aprendermos e meditarmos na Tua palavra. Pai querido, eu quero te pedir, nos perdoe, Pai, pelas vezes que nós perdemos a nossa fé. Nos perdoe, Pai querido, pelas vezes que, porque o Senhor não nos dá o que a gente pede, a gente não te adora, a gente desvia do seu caminho. E eu quero te pedir, Pai querido, que o Senhor venha nos dar força. E eu quero te pedir que o Senhor venha nos dar a unção capacitadora do Espírito Santo de Deus, para que possamos nos manter firmes, justos e irrepreensíveis, independente das coisas que aconteçam. Nos dê, Pai querido, paciência para aguardarmos o grande dia. E ó, Pai querido, nos ilumine com Teu Espírito Santo, para que possamos nos manter firmes na Tua palavra, para que possamos experimentar os planos de Deus e o melhor de Deus na vida que há por vir. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração essa noite. Em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço a oportunidade.